pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aqui semanalmente, ou a você que está chegando pela primeira vez, assistindo essa live depois, gravada. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Raquel, sou da Lotus Gestão e Soluções Empresariais, que é uma empresa que ajuda empresários a organizarem os seus negócios. Seguindo a nossa proposta, então, todas as quintas-feiras à noite, nós estamos aqui fazendo uma live de 30 minutos para trazer de uma forma descomplicada conceitos de gestão e empreendedorismo. Então, a nossa proposta é todas as semanas irmos trazendo temas que vão ajudar você que já empreende ou que pretende empreender de uma forma muito tranquila, né? Sem conceitos muito técnicos, muito elaborados, com um linguajar que seja acessível e prático para que você entenda e consiga colocar no seu dia a dia. A nossa proposta de hoje é falarmos sobre portfólio de produto. Para quem não conhece e está começando a entrar agora nesse universo do empreendedorismo, portfólio de produto nada mais é do que o leque, né, o cardápio que eu ofereço dentro da minha empresa para o mercado, para os meus clientes. Sejam eles produtos, sejam eles serviços. Então, portfólio é essa gama que eu tenho nas minhas mãos que eu vou oferecer para o meu cliente, tá? Por que é tão importante e a gente escolheu trazer esse tema hoje para nós conversarmos um pouco mais sobre ele? Porque o seu portfólio de produtos, como diz o título aqui, ele pode ser o seu aliado ou o seu pior inimigo. Então, se você se interessa por esse assunto ou conhece alguém que se interessa, que pode agregar muito no seu empreendimento esse assunto, chama lá, envia um aviãozinho aqui embaixo da live para que ele possa entrar aqui e me acompanhe. O objetivo da nossa live é fazer lives mais curtas, né, mais práticas, mais objetivas, porque eu sei que a rotina de ninguém é fácil, nós estamos aí em plena quinta-feira à noite, existe a correria da casa, existe a correria do trabalho, que muitas vezes a gente ainda traz para casa. Então aqui, nos próximos 30 minutos, nós vamos estar falando então hoje sobre portfólio de produto. Estaremos aqui, estaremos também no YouTube, então vocês podem também assistir ela depois lá pelo YouTube, no nosso canal Lotus.gestão. Então, falado o que é um portfólio de produto e qual a sua importância, vamos então conversarmos sobre o assunto, certo? É muito importante a gente entender que o nosso portfólio de produtos, ele pode ser um grande aliado se ele for estruturado de uma forma inteligente. O que isso significa? O que isso quer dizer? Quando eu olho para os meus produtos ou para os meus serviços, eu preciso, antes de mais nada, que eles conversem com o meu posicionamento como empresa. Então a gente veio, né, nas últimas lives falando muito, batendo muito na tecla sobre posicionamento, sobre a mensagem que eu quero carregar, que eu quero entregar para o meu cliente, assim também como os pilares que sustentam a minha empresa. Então, os meus produtos, eles têm que ser coerentes com o meu posicionamento. Não faz sentido, por exemplo, eu ter um posicionamento de uma empresa sofisticada, diferenciada, que eu agrego valor nas minhas entregas, e eu começar a trabalhar com produtos de valor muito acessível, trabalhando promoções, trabalhando, né, no atacado, porque aí as mensagens começam a não condizerem. Então a proposta que eu levo para o meu cliente começa a ser confusa. Então, eu preciso respeitar sempre o posicionamento da minha empresa. Mais para frente na live aqui, eu vou trazer alguns exemplos práticos, porque eu percebi que funciona muito quando a gente traz esses exemplos, o pessoal tem gostado, porque é onde as coisas começam a fazer mais sentido aí de forma mais clara, tá? Mas é importante que a gente entenda que não significa que respeitar o meu posicionamento seja colocar todos os meus produtos no mesmo balaio e todos com a mesma cara. Eles podem ter as diferenças entre eles, né, e as particularidades de cada um deles, e ainda assim conversarem com o meu posicionamento. É importante que eu tenha dentro do meu portfólio produtos com objetivos diferentes. E o que eu quero dizer com isso? Eu preciso entender que eu preciso ter uma parcela de produtos que sirvam de atração, que sejam ímãs, que atraiam clientes para chegarem até o meu negócio. Continuando na linha de raciocínio, eu preciso ter também produtos que fidelizem esses
esses clientes, né? Que eles permaneçam comigo, que eles permaneçam usufruindo dos meus produtos e dos meus serviços, que eles me indiquem para outras pessoas através dos meus produtos. E eu preciso ter produtos que façam com que os meus clientes recomprem os meus produtos. Então, que eles migrem, que eles vão para outros produtos, para que eles vão para outros serviços, mas que eles façam essa movimentação. E não necessariamente eu vou trabalhar com todos esses produtos da mesma forma. A partir do momento que eu entendo o objetivo de cada um dos produtos dentro do meu portfólio, eu consigo trabalhar estrategicamente e a minha comunicação ser direcionada para esses objetivos. Quando a gente fala de um portfólio de produtos, algumas pessoas que me assistirem e me ouvirem aqui vão torcer um pouco o nariz, porque existem alguns consultores que falam que, principalmente nas fases iniciais do empreendedorismo, do começo do negócio, o ideal é você formalizar, né, formatar um produto e focar nele, trabalhar com ele. Eu sei que é muito difícil, principalmente no começo, porque a gente está meio desesperado, né? E você quer vender, você quer conquistar cliente, você quer que as pessoas te conheçam. E aí, consequentemente, você não quer falar simplesmente com um perfil de clientes, você quer de fato diversificar. E eu acredito muito na diversificação, desde que seja uma diversificação estratégica e não uma coisa perdida sem propósito, sem objetivo. Então eu sempre falo que quando a gente analisa, né, os nossos produtos, antes de mais nada, a gente tem que entender qual que é a proposta de cada um e entender principalmente a diferença de cada um deles. Principalmente quando a gente trabalha com serviços. Porque quando a gente trabalha com produto, principalmente se o produto é físico, né, fica mais fácil. Se eu tenho uma loja de roupa, eu sei identificar a diferença entre uma camiseta e um shorts. Isso é muito nítido para mim. Mas quando eu trabalho com prestação de serviço, às vezes a gente encontra algumas dificuldades dentro da prestação de serviço de criar de fato cada um dos produtos com a sua particularidade. Porque às vezes, no começo do empreendedorismo, o próprio empreendedor é ele quem é o faz tudo. É ele quem é o compras, é ele quem é o marketing, é ele quem é o comercial e é muitas vezes ele quem é o operacional. E uma vez que ele faz tudo, é difícil dentro da cabeça dele conseguir segregar serviços diferentes, porque ele dá conta de fazer tudo. Então, até mesmo para a gente conseguir criar uma estrutura mais robusta, né, para a gente ir solidificando essa empresa, é importante que a gente vá implantando processos, vá implantando métodos e vá principalmente desenhando cada um dos nossos produtos e entendendo as particularidades e as diferenças. O que eu ofereço naquele pacote de serviços, o que eu não ofereço ali, porque eu vou oferecer num outro pacote de serviço, com outra formatação, onde o meu cliente vai passar por uma outra experiência. E isso é muito importante que fique muito claro para o empreendedor, porque para começo de conversa, se não tiver claro para o empreendedor, pode ter certeza que não vai estar claro para o cliente. Então a gente precisa entender exatamente quem é cada produto dentro do nosso portfólio. Eu comento com alguns clientes que às vezes cada um dos produtos é como se fosse um filho. Então a gente precisa entender, né, quais são as necessidades dele, quais são as propostas para ele, o quanto de investimento ele necessita que eu faça por ele, e investimento em todos os sentidos, investimento financeiro, investimento de energia, investimento de estratégia, investimento de ação. Então eu preciso olhar para cada um deles de uma forma muito particular. E quando eu falo que eu defendo, né, mesmo que no início da empresa a gente já começar a trabalhar com um portfólio de produtos diversificado, que não só uma única solução, eu tenho o porquê que eu defendo isso. Quando a gente trabalha com um portfólio de serviços mais diversificado, a gente também minimiza alguns riscos que nós temos. O que é isso, né? Quais são os riscos? Quando a gente trabalha com produtos, a gente corre alguns riscos de produção, alguns riscos relacionados à matéria-prima, alguns riscos relacionados a custo para eu subsidiar a existência desse produto ou desse serviço, alguns riscos de aceitação, que eu não sei se o público vai aceitar, se eu vou precisar fazer algum ajuste nesse produto. Então, quando eu trabalho com uma gama diversificada de produtos, eu consigo minimizar esse risco, porque se um produto não der certo, eu ainda tenho outros girando que eu consigo trabalhar. Se eu foco toda a minha energia, né, toda
o meu investimento, todas as minhas ações em um único produto, o risco acaba sendo muito grande, porque se esse produto não der certo, eu não tenho nem plano A, nem plano B, nem plano C. E mais uma vez, o que eu comentei alguns minutos atrás. É lógico que trabalhar com a diversificação de uma forma favorável, inteligente e estratégica, e não sair criando produto atrás de produto e acabar perdendo o controle com relação a isso. Quando a gente trabalha também com um portfólio diversificado de produtos, a gente consegue fazer algo que a gente chama de cross-selling. O que é o cross-selling? É quando os produtos se complementam. Então, a venda de um produto ou de um serviço facilita ou ajuda ou já impulsiona a venda de um segundo produto. Lá atrás, quando eu falei, né, sobre os momentos de cada produto, aquele produto mais com objetivo de atração, aquele produto mais de fidelização e de manter o cliente dentro, né, da nossa empresa, com os nossos serviços, a questão do cross-selling ajuda muito nesse sentido, porque se o cliente ele já é consumidor de um produto e isso puxa para que ele consuma um segundo produto que eu tenho no meu portfólio, né, isso faz com que ele permaneça mais tempo conectado comigo, experienciando os meus produtos. Então, se eu trabalho, mais uma vez, com um único produto, eu não tenho essa possibilidade, eu acabo eliminando isso, né? Além do que, se a gente trabalha com um portfólio de produtos diversificado, a gente também tem um alcance, consequentemente, maior de mercado, né? Não necessariamente todos os produtos vão conversar com todos os... não só um produto vai conversar com só um público, mas eu vou ter vários produtos que vão conversar com públicos diferentes. Então, isso me ajuda principalmente se eu trabalho com produtos que às vezes são sazonais, né? Então, eu não fico só dependendo, por exemplo, da Páscoa para eu conseguir vender. Eu tenho no meu portfólio outros produtos que atendem outras necessidades de outro público-alvo, que eu consigo também, em uma época onde eu estou fora da sazonalidade, manter o meu faturamento, né? E fora isso, existe algo em marketing que nós chamamos de ciclo de vida dos produtos. É muito natural, quando eu tenho um produto, ele passar por um ciclo de vida. Então, eu tenho o lançamento do produto, eu tenho a fase onde ele está, né, sendo experienciado pelo mercado, eu tenho a fase depois onde ele vai sendo maturado pelo mercado, o produto vai amadurecendo aí no mercado, eu tenho também o declínio e a finalização, né, desse produto diante do mercado. Quando eu trabalho com uma gama diversificada de produtos, eu consigo também mesclar os momentos em que os produtos estão. Então, quando eu tenho, por exemplo, um produto que já está em fase de declínio, que eu já percebo que o mercado já não tem mais tanta aceitação por esse produto, que o boom de procura por uma proposta como essa já está diminuindo, nada me impede de lançar um outro produto que vai começar uma fase inicial com uma outra proposta e garantir que o meu faturamento continue girando, né? Então, mais uma vez, fazendo o comparativo, né, de um portfólio mais restrito, se eu tenho um portfólio restrito, eu não me permito isso, né? Então, eu preciso acabar a finalização ali e muitas vezes é onde os empreendedores ficam aí desesperados do que eu faço agora ou acabam até lançando outros produtos aí de forma sem planejamento, desesperada, exatamente por conta, às vezes, do desespero e da falta de tempo, de estratégia para isso. Então, trabalhar com um portfólio de produtos diversificado também nos ajuda nesse sentido. E quando eu falo aqui, algumas vezes, a respeito de análise de mercado, análise de concorrência, que eu friso muito na tecla, né? É importante a gente acompanhar os nossos concorrentes para a gente encontrar lacunas onde eu possa atuar que meu concorrente não está atuando, né, como uma oportunidade de mercado. Quando eu também diversifico meu portfólio de produtos, eu acabo blindando, eu acabo criando uma barreira, porque assim como eu analiso os meus concorrentes, né, com certeza, obviamente, também me analisam. Quando eu trabalho com um portfólio mais fechado, mais diversificado, eu não abro essas lacunas, fica mais difícil encontrar, né, oportunidades de mercado, porque teoricamente eu estou oferecendo todas as soluções que aquele meu segmento procura. Então, eu também acabo blindando o meu mercado, o meu cliente entende
que dentro da minha empresa ele encontra qualquer que seja a solução que ele procura e ele não precisa ir buscar no concorrente. Então acaba sendo uma forma estratégica também de você estar sempre à frente do seu concorrente. E aí, mais uma vez eu falo, né, da importância da pesquisa, do estudo, do entendimento do mercado, seja com relação às questões do seu concorrente, como seja com relação às questões do seu público, do seu cliente. Então, para você ter um portfólio diversificado que faça sentido, que não seja mais do mesmo multiplicado, você também precisa se abrir a ouvir o seu cliente, a entender o que ele está sentindo falta, o que ele está buscando que ele não está achando, o que talvez você precisa mudar e ajustar para que preencha aquele vazio que ele está encontrando no mercado. E aí assim você vai identificando as necessidades e formatando os seus produtos para que ele atenda de forma inteligente o seu cliente. E aí, mais uma vez eu falo a respeito da importância do balanceamento desse portfólio. Então, como eu disse lá no começo da live, a importância de você ter produtos com objetivos diferentes, com riscos diferentes, né, com tempos e momentos deles diferentes, para que você possa ir equilibrando esse cardápio que você tem a oferecer para os seus clientes. Tá? E aí é importante também que, paralelo a essa movimentação, você faça uma manutenção e uma análise recorrente desse seu portfólio. O que dali realmente funciona? O que dali é bem aceito pelo mercado? O que dali te traz uma margem interessante? Qual que é a época, o momento que cada um dos produtos performa melhor diante do seu mercado? E aí, consequentemente, você ir adequando ações de ajustes e de melhorias para que você tenha sempre um portfólio que faça sentido para você e que te traga resultado, que é isso que a gente mais objetiva, né? Que o portfólio consiga trazer o resultado. Eu trouxe para vocês aqui, assim como na live passada, alguns exemplos práticos para que a gente possa correlacionar tudo isso que eu estou falando da teoria com ações práticas, com empresas que a gente já viu que fizeram isso, porque aí muitas vezes acaba virando a chave. E aí, quando eu fui pensar em alguns exemplos para trazer aqui para vocês, me veio muito nitidamente o caso da Apple. A Apple, todo mundo conhece, a Apple do iPhone, a Apple do Steve Jobs. Ela é uma empresa que ela tem dentro do portfólio de produtos dela, desde uma linha de aparelhos mais acessíveis, como por exemplo o iPhone SE, um iPad básico, assim como iPhones extremamente, né, rebuscados e tecnológicos que custam aí mais de 10, 15 mil reais, eu já estou totalmente por fora dos preços de iPhone, mas que chegam a esses patamares. E se vocês observarem, em nenhum momento ela se perde no posicionamento dela como empresa. Seja ela vendendo o iPhone, o iPad mais básico, seja ela vendendo o iPhone mais tecnológico, ela se mantém muito firme no propósito e no posicionamento que ela tem. Ela simplesmente soube de forma inteligente estruturar o portfólio onde ela consegue acessar aquela pessoa que talvez não tenha tanta condição financeira de comprar o iPhone de última geração, mas que consegue ter um produto dela e consegue ter um iPhone num modelo mais básico ali. Então ela consegue ainda assim fazer com que o cliente dela não vá buscar fora uma opção ou mais tecnológica ou mais simples, mas dentro do próprio portfólio dela ela consegue encontrar isso. E aí fica uma dica aqui também para quem se interessar. Na live passada eu dei uma dica de leitura e aqui eu vou dar na verdade 3 dicas de filmes que vocês podem assistir que relaciona todo esse conteúdo, né, envolvendo a questão de elaboração e estratégia de produtos. O primeiro, como nós já dissemos, é o filme de Steve Jobs, que conta, né, além da vida dele, toda a passagem dele, conta muito esses raciocínios que ele fazia para a elaboração dos produtos e das estratégias de marketing dos produtos da Apple, então é interessante de ver. Tem um filme também que chama The Founder, né, que ele nada mais vai contar a história do McDonald's, né, e aí ele fala muito da questão da importância de padronização na prestação de serviço, da eficiência e de como que a gente escala serviço, porque tem muita gente, tem muito empreendedor do ramo de serviços que pensa que por trabalhar com serviços tem um negócio que não é escalável. E isso não é verdade, a gente consegue também escalar
empreendimentos que são relacionados a serviços, mas existe uma estratégia por trás disso. E aí a importância que esse filme fala, principalmente dessa questão da padronização dos produtos. Então, independente de quem é o funcionário que está ali atuando, a experiência que o cliente vai receber lá no final é sempre a mesma. E aí isso é muito importante quando a gente pensa, né, nessa diversidade de produtos que eu tenho a oferecer, em qual que é a experiência que o meu cliente vai vivenciar com cada um deles. E essa experiência tem que ser fiel. Toda vez, independente de quem chegar para comprar, adquirir aquele serviço, aquele produto, ele tem que passar pela mesma experiência. Porque, inclusive, é isso que vai garantir um processo de fidelização sustentável, de indicação, por exemplo. Porque de nada adianta, ele vem, usufrui do meu serviço, indica para um amigo, e quando o amigo vem, ele tem totalmente outra experiência. Então aí a mensagem, mais uma vez, acaba não sendo coerente, e aí a gente acaba dando um tiro no próprio pé, porque ao invés de ser um fator positivo, acaba sendo um fator negativo. Então a importância aí da padronização também, e a gente estabelecer métodos e processos para cada um dos nossos produtos. E o terceiro filme que eu queria indicar aqui para vocês, também relacionado aí à questão do Steve Jobs, que é o filme Piratas do Vale do Silício, que na verdade ele vai falar muito sobre a disputa aí, né, de Steve Jobs e Bill Gates na questão de Apple e Microsoft, mas também falando muito sobre os dois, sobre a visão dos dois, nessa questão de estratégia, né, nesse duelo entre concorrentes, como que eles puderam usar as ferramentas do portfólio de produtos que eles tinham na mão para ganhar mercado, para blindar o mercado. Então também é uma sugestão aí para quem quiser assistir algum filme dessa temática e se aprofundar ainda mais nesse assunto. Voltando para os exemplos práticos, né? Então nós falamos aqui do caso da Apple. Outro caso que eu acho que vale a pena a gente trazer para reflexão é o caso da Amazon. A Amazon, então, né, como uma grande plataforma aí de venda de produtos e tudo mais, o que ela fez? Ela lançou a assinatura do Amazon Prime, que nada mais é do que uma gama de serviços que ela oferece a um custo não tão alto, né? É um produto mais acessível, e fora isso, ele traz uma série de benefícios. Então, se você adquire, por exemplo, o Amazon Prime, você tem frete grátis na compra de algum produto lá de valor mais alto deles. Então, o que eles fizeram aí? Como eu falei lá no começo, né? Além de ter um produto que é mais acessível do que um produto muito caro, eles conseguem associar e fazer com que um produto estimule e auxilie a venda do outro. Então eu pago por uma assinatura que me dá um benefício de um frete grátis, querendo ou não, eu já paguei por essa assinatura, mas eu ganho o benefício do frete grátis, e aí isso me impulsiona ou me tendenciona a comprar o produto lá na Amazon. Então dificilmente eu vou ter uma assinatura da Prime com o direito de frete grátis e vou lá no concorrente comprar um produto lá, porque eu vou pagar frete, vou ter uma série de questões aí. Então ela consegue deixar muito bem amarrada dentro do portfólio de produto deles, um produto que favoreça a venda de outro. Outro caso também, que eu acredito que todos aqui já presenciaram ou já vivenciaram, é o caso da Gillette. A Gillette, qual que é a estratégia de mercado dela? Ela faz um produto, que é o aparelho de barbear, muito acessível, muito barato, qualquer um consegue ir ao mercado e comprar um aparelho da Gillette, porém, os refis, as lâminas, são muito caras, são bem mais caras, né? Então, o que ela faz? Você não consegue associar a lâmina, muitas vezes, de outra na marca, então você acaba ficando refém de comprar o subsídio, o commodity ali para fazer a reposição, e aí você acaba trazendo para eles uma margem de lucro muito maior na venda da lâmina do que propriamente dita do aparelho, né? Muitas empresas aí de café acabam fazendo isso também, né? Elas têm uma porção de cápsulas de café mais acessíveis, de diversos sabores, com vários chamarizes, que fazem com que você compre o quê? A máquina, porque muitas vezes você não consegue usar a cápsula se você não tiver a máquina. Então, um produto, mais uma vez, atrelado a outro, para que a gente consiga fazer esse portfólio de uma forma mais inteligente, mais estratégica. E para a gente finalizar por aqui hoje, um último exemplo também, talvez para quem trabalha aí com algum tipo de serviço, talvez faça um pouco mais sentido, é a questão da Adobe, né? Adobe, os PDFs da vida, antigamente eles trabalhavam de que forma? Eles vendiam uma licença, né? Uma licença perpétua, então você comprava o direito de usar o programa deles eternamente.
Só que, porém, o custo era muito alto, né? Não era todo mundo que conseguia adquirir, né? E aí começaram a surgir até as questões de pirataria, né, de concorrentes gratuitos por determinado tempo, e isso foi dificultando para eles a venda do que eles ofereciam ali como serviço, como produto. Então, o que eles começaram a fazer? Fragmentar esse produto deles. Eles pararam de vender a experiência perpétua para a vida inteira e começaram a vender experiências mais breves, mais curtas. Então hoje, por exemplo, você consegue acessar lá e comprar uma versão básica por um mês, pagar durante um mês só para utilizar. Se você tiver interesse, você acaba aí renovando e vai alimentando isso. Ou o que eles fazem? Eles se esforçam tanto em que você tenha uma experiência muito bacana com essa versão básica e vão colocando complementos pagos, né, para que você, quando for fazer a sua renovação, você dê um upgrade, aí você não fique mais na versão básica e você já passa para uma versão mais aprimorada. E, consequentemente, né, você vai pagando mais por isso. Então, são estratégias que a gente consegue olhar para o nosso portfólio de produto e pensar de uma forma inteligente para que você consiga atrair, fidelizar, conseguir indicações e fazer com que os seus clientes recomprem de você. Esse foi o nosso papo, então, essa noite, sobre portfólio de produtos. Se você gostou, indica para o seu conhecido, para o seu amigo essa live, para que ele possa assistir depois. Ela vai ficar gravada aqui na nossa página. E se você tiver alguma dúvida particular referente ao seu negócio que surgiu aqui durante esse bate-papo, nos chame também no direct. Nós da Lotus, nós trabalhamos com uma avaliação diagnóstica empresarial gratuita. Então é uma reunião que nós fazemos com você, nós entendemos do seu negócio, nós propomos soluções. Tem muitos empresários que já saem nesse momento com algumas estratégias, alguns pontos aí para pensar. E aí nós vamos discutir a respeito do seu negócio, das suas dificuldades e propor uma estratégia para que você consiga trabalhar, alavancar os seus resultados e conseguir melhores ganhos financeiros. Eu agradeço a todos vocês que entraram, que passaram por aqui, que ficaram comigo. Desejo uma ótima noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.